Primeiramente, a gente vai simultaneamente clicando nas teclas P e seta esquerda, chegando até ao InType. No InType, a gente vai clicar mais ou menos 25 vezes no Max, que seria a setinha para cima, até a gente chegar no 420A, que seria a programação da leitura da transmissão de pressão para medição de nível. Confirma no P e está feita a primeira linha. Então, nessa próxima etapa, a gente vai fazer a programação da função dos alarmes, que seria o AL1, que seria o nível baixo do tanque, e o AL2, que seria o nível alto. Então, a gente vai pressionar simultaneamente o P e a seta esquerda, Full AL1 para cima, Low baixo, P para confirmar, Full AL2 vai para o High. Pressiona P até voltar à tela de início do visor. Então agora a gente vai programar qual casa decimal que a gente vai querer manter o nível do tanque. Então se a gente vai manter 20,04, 20,004, por exemplo, né? Então, simultaneamente P e seta esquerda, 2 vezes, 3 vezes, até chegar no InType, P para ir para o DPPO. Aqui a gente seleciona a casa decimal. Nós vamos manter 2 casas decimais. Confirma no P. Vai até de novo até o visor e está finalizada essa etapa também. Então, para essa próxima etapa, a gente vai ter que fazer uma relação do volume do equipamento com a altura cilíndrica para transformar para a leitura do sensor, né? Então, a gente vai fazer uma regra de 3, composta pela altura cilíndrica e volume do equipamento, 10 ou 20, o valor 10 ou 20, 10 para 1 bar e 20 para 2 bar, que seria o 1 bar a gente utiliza quando a altura cilíndrica é até 10 metros de coluna d'água e 20 quando é acima de 10 metros. Então, para um exemplo de um tanque de 50 mil litros, a gente vai botar o nosso tanque aqui tem uma altura cilíndrica de 6.250 milímetros para 50 mil litros d'água. Como é 1 bar até 10 metros, então a gente utiliza 10 e X é o que a gente quer. Então esse 80 seria o valor que a gente vai utilizar no leitor. Então também aqui tem mais um exemplo para quando a gente utilizar um tanque, por exemplo, de 100 mil litros. Então a altura cilíndrica dos nossos equipamentos são de 12.500 milímetros para 100 mil litros de água. A gente utiliza 20 como coluna d'água, né? 20 para 2 bar. A resposta é o X é 160. E lembrando também que quando a gente utilizar para 2 bar, o nosso transmissor de pressão seria que se utilizar com 2 bar e não com 1 bar, como esse daqui. Então, como visto no cálculo anteriormente, a gente vai utilizar agora essa etapa para colocar o volume do equipamento aqui. Então, a gente vai continuar simultaneamente com o P e seta esquerda, 1, 2, 3 vezes até InType. Agora a gente vai pressionar 5 vezes a tecla P, sozinha, e vamos para InHill, que seria o volume do equipamento. A gente calculou era 80, então com a seta para baixo vai descendo o valor, para cima ele sobe o valor. Então a gente vai ter que chegar em 80. Agora quando a gente chegar em 80, a gente finaliza com P, porque finaliza a etapa, né? E está finalizada essa etapa também. Finalizado, voltou para o visor inicial. Agora nessa etapa a gente vai fazer um teste para ver se a gente configurou corretamente todo o sensor. Pressionando apenas P, a gente vai colocar a litragem que é para a bomba ser acionada para ligar a entrada de água do equipamento, né? Então a gente faz um teste colocando 1, confirma, vai pro alarme 2, a gente coloca 3. Então, abaixo de 1, o alarme 1 tem que estar acionado.
Entre 1 e 3, nenhum dos alarmes deve estar acionado. E acima de 3, o alarme 2 deve ser acionado para o desligamento da bomba. Então, para fazer esse teste, a gente pega o transmissor de pressão que seria acoplado no tanque e assopra a entrada dele. Assim a gente vai variando a pressão. Aqui no visor estaria a litragem do equipamento, né? Então a gente assopra e verifica se os alarmes, como explicado anteriormente, estão acionados da forma correta. Então se percebe que abaixo de 1 acionou o alarme 1, acima de entre 1 e 3 ele fica desacionado, nenhum alarme, e acima de 3 ele aciona o alarme A2. Então está finalizado. Então após o teste, normalmente a gente mantém como padrão de programação nosso, manter sempre para o alarme 1 12 mil litros a menos que a capacidade. Então, como é 50 a nossa capacidade, a gente mantém 38. Isso é um padrão adotado por nós, mas dependendo do cliente, como ele achar melhor, se é o acionamento da bomba ser ligada. E para o alarme 2, normalmente a gente deixa 2 metros cúbicos abaixo do volume total, do volume útil. Então, como o volume útil é 50 nesse caso, a gente vai utilizar 48. Então, para o alarme 1 acionar, quando tiver 38 metros cúbicos d'água, ele aciona para a entrada de água. E quando chegar em 48, ele desaciona. E está feita a programação do transmissor, do sensor de nível da Novus.